São Paulo, 24 de agosto. Em uma tarde comum na capital paulista, o que parecia ser apenas mais um dia no trânsito movimentado tornou-se um episódio de choque, dor e controvérsia. Um carro de luxo, atravessando um sinal vermelho, colidiu violentamente com outro veículo em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. O responsável pelo acidente? Samuel Santana, mais conhecido como Gato Preto, influenciador digital e figura pública nas redes sociais. O episódio deixou não apenas veículos destruídos, mas também uma família marcada por ferimentos físicos e trauma emocional. Imagens inéditas mostram o momento exato do impacto. O carro de Gato Preto avança pelo sinal vermelho, atinge o veículo de Edilson Maurano, e o filho de Edilson é atingido com força, resultando em fratura na mandíbula, hematomas e ferimentos nas mãos. Especialistas em trânsito afirmam que acidentes desse tipo poderiam ter sido evitados se o motorista tivesse respeitado regras básicas de segurança. No caso de Gato Preto, contudo, o histórico indica que não se tratou de um erro isolado. Imediatamente após a colisão, Gato Preto buscou justificar suas ações com uma naturalidade que chocou a opinião pública. "Errei. Tomei umas. Quem não toma umas? Quem nunca tomou uma?", disse ele em vídeo publicado nas redes sociais. Enquanto a vítima e seu filho lidavam com dor e choque, o influenciador parecia preocupado apenas com a perda do veículo. Em outra postagem, afirmou: "Bati minha perdi 15 milhões e tá suave. Vou comprar outra." A frase, transmitida como se fosse um comentário trivial, mostrou o contraste entre a vida de ostentação do influenciador e o sofrimento que causou. Bia Miranda, namorada de Gato Preto e também influenciadora, tentou reforçar uma narrativa alternativa, alegando que a culpa teria sido do outro motorista. "O que foi me passado foi que o senhor passou no sinal vermelho e o Samuel foi de frente." A versão contraditória buscava desviar a responsabilidade. Mas as imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas indicam claramente que Gato Preto avançou o sinal vermelho. Pouco tempo depois, a polícia chegou ao local do acidente e iniciou a investigação. Posteriormente, agentes buscaram Gato Preto em seu apartamento. De acordo com relatos, ele foi encontrado sem roupas e acompanhado de duas mulheres. Durante a abordagem, recusou-se a realizar o teste do bafômetro, fornecendo apenas amostra de urina no Instituto Médico Legal. Na delegacia, permaneceu em silêncio, mesmo diante das acusações que incluíam lesão corporal culposa, embriaguez ao volante, fuga do local e manipulação do acidente. Apesar disso, foi liberado, aguardando novas etapas da investigação e mantendo a atenção da mídia e da sociedade. O acidente não ocorreu de forma isolada. Imagens de câmeras de segurança mostram Gato Preto avançando sinais vermelhos repetidamente, dirigindo entre pedestres e perseguindo ônibus em vias movimentadas. Entre junho e julho, seus veículos receberam 24 multas, incluindo uma por manobra perigosa que poderia resultar na suspensão da carteira e apreensão do veículo. Especialistas em trânsito afirmam que padrões como esse demonstram desrespeito contínuo às leis de trânsito, colocando vidas em risco e evidenciando que o acidente foi consequência de negligência recorrente. O filho de Edilson detalhou o impacto do acidente: fratura na mandíbula, hematomas no rosto, mãos machucadas e crises de ansiedade intensificadas. Horas após a colisão, enviou mensagens relatando necessidade de acompanhamento médico e dieta líquida por semanas. Edilson, pai da vítima, lamentou profundamente a destruição do veículo, uma herança de família e instrumento de trabalho. "Ver meu filho machucado e não poder trabalhar é doloroso", afirmou. As imagens e as postagens de Gato Preto demonstrando indiferença intensificaram a indignação pública. Após o acidente, Bia Miranda anunciou o fim do relacionamento com Gato Preto. Discussões e agressões verbais marcaram o término. Nas redes sociais, ambos continuaram a projetar uma vida glamourosa, enquanto a realidade mostrava brigas constantes, manipulação de informações e exposição de comportamentos imprudentes. Investigadores identificaram o envolvimento do casal em exploração de jogos de azar ilegais, utilizando plataformas online manipuladas para aparentar sucesso e sorte. Mandados de busca e apreensão revelaram que o casal recebia grandes quantias de dinheiro das plataformas e reinvestia em ostentação, carros de luxo e viagens. A investigação indica que os lucros eram fruto da manipulação do sistema, e não de habilidade ou sorte legítima. O comportamento violento de Gato Preto é parte de um padrão consistente. Em fevereiro, envolveu-se em uma briga brutal na saída de uma casa noturna no Rio de Janeiro, agredindo Milena Marinho e outras jovens. Vídeos mostram o influenciador pisando na vítima caída no chão.
Em junho, Bia Miranda também foi vítima de agressão, sendo trancada em um quarto de hotel. O Ministério Público denunciou Gato Preto por violência doméstica, evidenciando o comportamento agressivo e controlador que se repetiu em diferentes contextos. O caso envolvendo o Gato Preto rapidamente ultrapassou os limites das redes sociais e ganhou repercussão nacional. Notícias, vídeos e imagens do acidente viralizaram, provocando debates acalorados sobre responsabilidade, impunidade e o papel das figuras públicas na sociedade contemporânea. O que poderia ser apenas mais um acidente de trânsito transformou-se em um exemplo emblemático de como ostentação, imprudência e poder digital podem se chocar com a realidade da vida cotidiana. Autoridades estão investigando múltiplos crimes relacionados ao episódio. Entre eles estão lesão corporal culposa devido aos ferimentos causados ao filho de Edilson, embriaguez ao volante, pela suspeita de Gato Preto estar sob efeito de álcool, fuga do local, já que deixou o local da colisão sem prestar assistência imediata, e manipulação do acidente, incluindo tentativas de distorcer a versão dos fatos para proteger sua imagem. Além disso, o alcance da investigação se estende às ações financeiras do influenciador e de sua companheira Bia Miranda. Os dois são suspeitos de exploração de jogos de azar ilegais, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mandados de busca e apreensão em suas residências revelaram evidências de como os lucros obtidos com plataformas ilícitas eram utilizados para ostentar riqueza e consolidar uma imagem de sucesso, mesmo que construída sobre práticas criminosas. Enquanto isso, a defesa de Gato Preto busca minimizar os danos à sua imagem, apresentando versões conciliatórias ou alegando que muitas das acusações não possuem comprovação. Por outro lado, as vítimas clamam por justiça, enfatizando o impacto físico, emocional e psicológico que o comportamento do influenciador causou, o trauma causado ao filho de Edilson. Os prejuízos materiais e a sensação de insegurança demonstram que as consequências de um ato impulsivo vão muito além do instante do acidente. Especialistas em comportamento digital e psicologia das redes sociais alertam que casos como este evidenciam os riscos de figuras públicas que misturam ostentação, irresponsabilidade e influência online sem qualquer fiscalização ou regulamentação. Quando celebridades digitais exibem comportamentos perigosos e os transformam em modelo para milhares de seguidores, eles criam uma realidade paralela onde o risco parece irrelevante e a impunidade é naturalizada. Além disso, o caso de Gato Preto levanta debates sobre ética digital, limites da fama e responsabilidade social. A repercussão nacional mostra que, embora as redes sociais ofereçam visibilidade e influência, elas também carregam responsabilidade. E quando essa responsabilidade é negligenciada, as consequências podem ser devastadoras, atingindo não apenas os envolvidos diretamente, mas também a sociedade que acompanha e internaliza essas mensagens. O episódio, portanto, não se resume a um acidente ou a crimes isolados. Ele simboliza uma colisão entre realidade e imagem, entre impunidade e justiça, entre ostentação e responsabilidade. À medida que as investigações avançam, especialistas e público continuam atentos, aguardando que as autoridades garantam não apenas punição, mas também um precedente que limite comportamentos de risco impulsionados pela fama digital. O episódio envolvendo o Gato Preto não se limita ao acidente em si. Ele lança luz sobre uma realidade cada vez mais presente na sociedade moderna, o poder das redes sociais e o impacto que figuras públicas podem ter sobre seus seguidores. Quando influenciadores digitais misturam ostentação, imprudência e comportamentos de risco, eles criam exemplos que podem ser imitados, muitas vezes sem que seus seguidores compreendam as consequências reais dessas atitudes. Gato Preto, conhecido por exibir carros de luxo, festas extravagantes e uma vida de aparente sucesso, representa exatamente esse contraste entre imagem e realidade. Nas redes, suas postagens mostram uma vida glamourosa, cercada de bens materiais e reconhecimento virtual. Porém, por trás das câmeras e das fotos cuidadosamente editadas, há irresponsabilidade, violência e decisões que colocam vidas em risco. O acidente na Avenida Faria Lima expõe justamente essa disparidade. Enquanto o público era seduzido pela ideia de riqueza e status, uma família inteira sofreu consequências físicas, emocionais e psicológicas. O filho de Edilson, que ficou ferido, e seu pai, que perdeu um veículo valioso, representam o lado invisível desse comportamento digital. As vítimas reais de uma ostentação irresponsável. Especialistas em comportamento digital e psicologia das redes alertam que seguidores jovens e impressionáveis podem ver figuras como o Gato Preto como modelos de sucesso.
aprendendo inconscientemente que quebrar regras, agir de forma agressiva ou negligenciar os outros não traz consequências reais, desde que a imagem online continue intacta. Esse tipo de influência cria riscos sociais amplos, potencializando a naturalização da imprudência e da desconsideração pelo próximo. Além disso, o episódio evidencia o poder da manipulação de narrativas. Gato Preto e sua namorada, Bia Miranda, tentaram controlar a percepção do público, divulgando versões contraditórias do acidente, minimizando danos e transferindo responsabilidades. Essa manipulação reforça o perigo de uma cultura digital em que a verdade pode ser moldada de acordo com interesses pessoais, enquanto o impacto real sobre as vítimas é ignorado. O caso também levanta questões sobre regulamentação e responsabilidade digital. Se ações arriscadas e violentas podem ser transmitidas para milhares de pessoas sem qualquer fiscalização, como garantir que a influência exercida não gere comportamentos nocivos? A sociedade precisa refletir sobre o limite entre liberdade de expressão, fama digital e responsabilidade social, especialmente quando vidas estão em jogo. Em última análise, o episódio de Gato Preto é mais do que um acidente de trânsito ou uma polêmica online. É um estudo sobre poder e consequência na era digital, mostrando que ostentação, comportamento imprudente e manipulação de imagem podem ter efeitos devastadores na vida real. O contraste entre a imagem pública e a realidade cruel do acidente evidencia que, enquanto seguidores absorvem glamour e status, as consequências da irresponsabilidade permanecem silenciosas, mas profundas. O acidente na Avenida Faria Lima não foi apenas um incidente isolado de trânsito, foi o reflexo de um padrão de comportamento perigoso, de escolhas tomadas sob a influência da ostentação e da impunidade. O histórico de Samuel Santana, o influenciador Gato Preto, revela uma sucessão de imprudências e comportamentos agressivos, que culminaram em um episódio capaz de deixar marcas permanentes na vida de suas vítimas. As imagens da colisão ainda circulam nas redes e nos noticiários, lembrando a todos o quão rapidamente a vida pode mudar por segundos de descuido e arrogância. Enquanto o carro de luxo avançava pelo sinal vermelho, pouco se sabia sobre o trauma que se instalaria na vida de Edilson Maurano e de seu filho. A fratura na mandíbula, os hematomas e as feridas físicas são apenas parte do dano. A ansiedade, o medo e a sensação de vulnerabilidade são feridas invisíveis que podem durar anos. Para a sociedade, este caso se tornou mais do que uma notícia de trânsito. É um alerta sobre os limites da influência digital, a responsabilidade de figuras públicas e os riscos de um comportamento que mistura ostentação e impunidade. Nas redes sociais, milhares de pessoas acompanharam os desdobramentos, expressando indignação e repúdio. Comentários, vídeos e análises mostram que a percepção pública está atenta, exigindo que a justiça não apenas puna, mas previna que tais comportamentos se repitam. Mas há outra dimensão que não pode ser ignorada: o impacto psicológico das vítimas. O filho de Edilson, que já enfrentava ansiedade antes do acidente, agora lida com crises mais intensas, medo de dirigir ou ser passageiro, e uma desconfiança que pode afetar sua vida social e acadêmica. Edilson, por sua vez, sente a dor dupla de ver seu filho sofrer e o prejuízo de perder um patrimônio que carregava valor sentimental e econômico. Enquanto isso, Gato Preto permanece sob investigação, com acusações que vão desde lesão corporal culposa até exploração de jogos de azar, estelionato e lavagem de dinheiro. Sua imagem pública, cuidadosamente construída nas redes sociais, está em confronto direto com a realidade dos fatos: um comportamento reiteradamente irresponsável, violento e manipulador. A pergunta que permanece não é apenas retórica: quantas vidas mais precisarão ser afetadas antes que a justiça seja plenamente cumprida? Quantas vítimas precisarão surgir até que a sociedade compreenda os perigos de confundir fama com autoridade? Ostentação com moralidade e influência com poder de fazer o mal sem consequências? Este caso é, acima de tudo, um alerta. Um lembrete de que a vida humana não pode ser negociada por likes, seguidores ou cifras milionárias. Que cada decisão irresponsável, cada ato de violência ou cada infração negligente pode gerar uma reação em cadeia de sofrimento que vai muito além do instante do acidente. Enquanto o desenrolar das investigações segue, a sociedade observa. E observa com uma mistura de indignação, expectativa e esperança de que finalmente a justiça consiga restaurar o mínimo de equilíbrio. Que as vítimas sejam reparadas, que a verdade venha à tona e que casos como este sirvam de exemplo para que a ostentação nunca mais se sobreponha à responsabilidade, à empatia e à vida.
O episódio da Avenida Faria Lima ficará na memória coletiva não apenas como uma colisão de carros, mas como símbolo de um alerta maior. Ostentação sem responsabilidade, poder sem ética e violência sem punição podem destruir vidas, e a justiça precisa agir antes que seja tarde demais.